Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao Macroeconomia. Hoje é sexta-feira, 17 de abril de 2026, e essa data é super importante porque é exatamente hoje que a gente concluiu o levantamento do nosso relatório fechadinho na versão do Protocolo 5.0. O episódio de hoje se chama Dividendos em Foco. Eu sou a Monique e comigo aqui, com toda aquela energia de sempre, o Jonas. Olá, nossa audiência. Aqui é o Jonas e é um prazer gigante estar com vocês para mais uma análise. O prato de hoje está, assim, transbordando de informação, viu, Monique? Tá mesmo. Hoje a gente vai direto naquela que é a pergunta de $1 milhão, sabe? Viver de dividendos. É uma mágica financeira de verdade ou é só uma grande ilusão contábil? Pois é. A gente quer entender se esses proventos realmente criam uma riqueza nova ou se eles são, só um mecanismo que tira dinheiro de um bolso para colocar no outro. Exato, Jonas. E claro, a gente vai mapear como é que ficou esse campo de batalha todo para o investidor agora, né? Principalmente depois daquela reforma do imposto de renda de 2026 e a rejeição daquela polêmica MP 1.303.000. Nossa, essa deu muita dor de cabeça para o mercado. Mas a gente vai dissecar tudo desde os mecanismos reais de distribuição até o alerta vermelho para aquela armadilha terrível na renda fixa. Isso aí. E antes da gente mergulhar de cabeça nos dados, eu queria deixar um agradecimento enorme a todo mundo que está acompanhando a gente. Essa busca de vocês por um conhecimento mais aprofundado é o que move o nosso trabalho. Com certeza. E, gente, antes de mergulharmos nos dados, um recado do nosso anunciante. Conheçam o canal Macroeconomia, que traz compilação de análises e notícias sobre macroeconomia, tecnologia e inteligência artificial. Não deixem de se inscrever, acessar os nossos links e acompanhar os nossos conteúdos para ficarem sempre um passo à frente. Recado dado, então vamos direto ao ponto, Monique. Logo na introdução do relatório tem uma provocação muito forte. Essa distribuição de lucros, afinal, ela cria riqueza nova ou é só redistribuição? Então, Jonas, mecanicamente falando, e aí a contabilidade não deixa a gente mentir, né? É pura redistribuição. Pura redistribuição. Isso. O ato de pagar o dividendo por si só não gera um único centavo a mais de riqueza global para a pessoa que está recebendo. Porque, assim, quando a empresa aprova essa distribuição, ela está pegando uma fatia de um capital que já estava no caixa dela. Ou seja, um dinheiro que já pertencia aos acionistas, sabe? Entendi. E ela só transfere isso para a conta corrente deles. Então, se saem R$10 milhões do caixa da empresa, o valor de mercado dessa mesma empresa tem que obrigatoriamente cair esses mesmos 10 milhões. Sabe, Monique, para nossa audiência conseguir visualizar isso fora daquelas planilhas chatas, eu gosto de usar uma analogia que está no nosso material. Pensa numa pizza. Adoro analogia com comida, pode mandar. Pensa numa pizza bem suculenta, recém-saída do forno. Receber o dividendo é basicamente você pegar o cortador de pizza, passar bem no meio de uma fatia que já era bem grande, dividir ela em 2 pedaços menores e colocar no seu prato. E aí a pessoa olha para o prato e fala, nossa, agora eu tenho mais pedaços. Exatamente. O cérebro engana a gente. Mas a quantidade total de comida ali, a massa e o queijo, não aumentou nem 1 milígrama sequer. Verdade. O que aconteceu foi só uma mudança de formato, né? O que era um patrimônio concentrado e preso na ação virou capital líquido. Essa analogia capta o coração do problema de um jeito perfeito, Jonas. Mas aí, aprofundando um pouco mais, a gente tem que se perguntar se é só cortar a pizza de um jeito diferente, por que o mercado faz tanta festa quando anuncia um dividendo gigante? Boa pergunta. A resposta para isso está na chamada teoria da sinalização, ou signaling theory. O dinheiro transferido não é a mágica em si, mas o fato da empresa conseguir abrir mão de tanto caixa, de forma recorrente, trimestre após trimestre, é um sinal muito forte. É uma evidência matemática, né? Isso, uma evidência de que a operação está gerando caixa livre saudável. A empresa está batendo a concorrência, pagando as dívidas, mantendo as fábricas rodando e o cofre ainda transborda. Ou seja, o mercado não está lá comemorando o ato de transferir o dinheiro. Ele comemora a prova de que o modelo de negócios daquela empresa é vencedor. Exato. Mas aí o relatório toca num ponto fascinante do lado psicológico da coisa, Jonas.
Tem um viés comportamental, um conceito que os pesquisadores Thaler e Sheffrin chamam de ilusão do dinheiro. A famosa money illusion. É ela mesma. Eles explicam que a nossa mente tem uma falha de contabilidade interna muito bizarra. O cérebro humano cria tipo umas gavetas mentais separadas. Na gaveta mental de muita gente, aquele valor investido na ação é quase um santuário, sabe? Intocável. A pessoa jamais venderia 100 ações para, digamos, pagar uma viagem para a praia. Nem pensar. Mas quando o dividendo cair direto na conta, o cérebro joga esse valor para a gaveta do dinheiro livre. E aí a consequência é terrível. O investidor gasta esse capital com uma facilidade gigante, sem nem perceber que ao não reinvestir, ele está matando o poder de multiplicação daquele dinheiro. Pois é, e a prova de que não existe almoço grátis no mercado financeiro acontece logo na abertura do pregão, na famosa data ex-dividend, né? Com certeza. Vamos detalhar como isso atinge o bolso na prática, pegando aquele exemplo A do nosso levantamento. Vamos lá. Imagina que uma corporação terminou o dia com as ações negociadas a R$ 25. Aí, fechou o mercado, eles anunciam o pagamento de um dividendo de R$ 1,50 por ação. Certo. No dia seguinte, quando a bolsa abre na data ex-dividend, o preço teórico dessa ação não começa mais nos R$ 25. O sistema ajusta automaticamente o valor de largada para R$ 23,50. Ou seja, os 25 originais menos o 1,50 que saiu do cofre. A matemática é muito fria. Fria e exata, Monique. A riqueza total do investidor continua intacta no instante zero. Ele tem a ação valendo R$ 23,50 e está esperando cair o crédito de R$ 1,50 na conta. Somando tudo, dá os mesmos R$ 25. Mas, Jonas, deixa eu fazer o papel de advogada do diabo agora. Manda. A teoria diz que o preço ajusta. Mas a gente sabe que corporações podem, manipular balanços, esconder dívidas naquelas entrelinhas contáveis. Receber o dinheiro vivo não seria uma forma de forçar a empresa a provar que aquele lucro é real? É um ponto válido. E tem mais. A gente vê o tempo todo na internet listas de empresas pagando 12%, 15% de dividendo yield. E o mercado sai correndo atrás dessas taxas. Como o nosso relatório trata essa obsessão pelo maior rendimento? Aí a gente entra na armadilha do dividend yield elevado. O yield na matemática é uma fração, né? É o dividendo pago nos últimos 12 meses dividido pelo preço da ação hoje. Numerador e denominador. Exato. E a matemática básica ensina que se o denominador, que é o preço da ação, cai despencando, o resultado final da porcentagem explode para cima. Nossa, verdade. Então, muitas vezes aquele yield de 15% não é a empresa sendo super generosa. É um sintoma claro de desespero. O preço derreteu porque os grandes fundos detectaram distress. Distress. Dificuldade financeira grave, né? Isso. Problemas de solvência, perda forte de mercado ou até uns processos judiciais gigantescos chegando. O mercado precificou a tragédia e derrubou o preço. Entendi. Mas como o dividendo da fórmula olha para o retrovisor, para os lucros antigos, o indicador fica artificialmente alto. É tipo olhar para o retrovisor enquanto o carro está indo direto para o abismo. E a gente tem que reforçar sempre que proventos passados são história. Eles não garantem nada para o futuro. A lei exige distribuir um percentual do lucro líquido, mas a palavra-chave aí é lucro. Se virar prejuízo, já era. A torneira fecha e a distribuição cai para zero, tudo dentro da legalidade. Quem comprou só olhando a taxa do passado fica segurando uma ação derretendo e sem pingar um centavo na conta. É um perigo gigante. E falando em regras do jogo, Jonas, a gente precisa atualizar o pessoal sobre o cenário tributário do Brasil. Agora, em abril de 2026, tivemos uma mudança gigantesca. Um verdadeiro terremoto tributário, Monique. Sim. A aprovação da Lei 15.270 no final de 2025 cravou de vez a reforma do imposto de renda. O que antes era só debate virou desconto real no extrato. Foi um divisor de águas absoluto. A partir de janeiro agora de 26, aquela isenção irrestrita sobre dividendos acabou. Passamos a ter uma tributação de 10% para quem recebe mais de R$ 50 mil por mês, pelo mesmo CNPJ. Um alvo bem claro nos mega investidores, né? Com certeza. Mas a parte boa é que para quem recebe abaixo desse teto gigantesco, a isenção sobre as ações se manteve. Exato.
Mas o que deu taquicardia mesmo no mercado no ano passado foi a tal da medida provisória 1.303. Nossa, essa quase parou o mercado. Eles queriam aniquilar completamente a isenção dos fundos imobiliários, os nossos FIIs, e também das emissões de dívida privada, tipo LCI, LCA, CRI e CRA. Foi um pânico generalizado. E como é que isso acabou, Monique? Relembra para o pessoal. Então, o Congresso rejeitou essa MP em outubro de 2025. E essa rejeição, Jonas, mudou totalmente a forma de montar a carteira. Como assim? Porque a isenção tributária para esses ativos deixou de ser só um detalhe e virou uma vantagem econômica real e gigantesca. Pensa comigo. LCI e CRI financiam o setor imobiliário. LCA e CRA vão para o agronegócio. Quando a isenção fica mantida neles e nos FIIs, aquela simples redistribuição de valor que a gente explicou chega totalmente limpa para o investidor. Ou seja, não tem a mordida do leão que a renda fixa normal tem. Perfeito. O benefício fiscal vira um ganho líquido na veia. Mas a reforma não focou só nos dividendos. Teve a questão do JCP, os juros sobre capital próprio. Ah, o famoso JCP que o pessoal confunde tanto. Pois é. Tinha uma força-tarefa no governo tentando subir o imposto retido na fonte de 15% para 20%. Mas isso fracassou, a alíquota continuou em 15%. E, Jonas, explica para nossa audiência por que as empresas amam tanto pagar JCP em vez de dividendo, mesmo com o investidor já pagando imposto na largada. É que, do ponto de vista da empresa, o JCP é uma jogada de mestre na contabilidade, Monique. O dividendo normal sai do lucro líquido depois que a empresa já pagou todos os impostos dela para o governo. Tá, já pagou tudo. Já o JCP é tratado como uma despesa financeira. Então, antes da empresa calcular quanto deve de imposto de renda e contribuição social, ela vai lá e subtrai todo o valor do JCP do lucro dela. Ah, o lucro contável diminui. Exato. Diminui e a empresa paga bem menos imposto corporativo. Ela usa o sistema a favor dela para economizar e repassa esse dinheiro para o acionista. É eficiência tributária na veia. Fantástico. E isso leva a gente direto para aquele ponto que eu acho o nervo mais exposto do nosso relatório, Jonas, que é o choque de realidade para quem consome muita rede social. Ixi, lá vem. Aquela ideia super romantizada de viver de renda, sabe? Ou de montar uma carteira geradora de renda passiva. Tem uma armadilha listada na pesquisa que choca quem investe em crédito privado, principalmente CRI e CRA. A questão das amortizações. Nossa, isso destrói o patrimônio de muita gente sem a pessoa nem desconfiar. E o problema, Monique, é que as pessoas confundem lucro com devolução de dinheiro. Explica melhor isso. Quando você compra um título como um CRI, o emissor promete te pagar uma taxa de juros, que é o cupom. Esse cupom é a sua renda de verdade. Só que muitos desses títulos começam a devolver para você, junto com os juros, parcelas do dinheiro original que você emprestou. E isso é a amortização. Exatamente. A amortização não é renda, é o principal voltando para o seu bolso. Para ficar bem claro para o pessoal, é como se a gente estivesse olhando para uma daquelas ampulhetas de areia. Boa imagem. A areia vai caindo e formando um montinho lá embaixo. Aí a pessoa que não entende a mecânica olha para o montinho crescendo e pensa: olha, quanta riqueza eu estou acumulando, tá pingando muito dinheiro na minha conta. Ilusão pura. Total, porque se ela olhar para a parte de cima da ampulheta, vai ver que o estoque principal dela está esvaziando. Não é um dinheiro novo, é só o próprio dinheiro mudando da corretora para a conta corrente. E o desastre silencioso acontece na hora que o investidor pega esse dinheiro todo, os juros, mais a devolução do principal, e usa para pagar a conta, o mercado, a fatura do cartão. Nossa, sim. Quem faz isso não está vivendo de renda de jeito nenhum. A pessoa está dilapidando o próprio patrimônio em doses homeopáticas. Se ela não pegar essa fatia da amortização e reinvestir num título novo, o dinheiro evapora. E no dia que o título vencer, não tem mais capital nenhum gerando juros para ela. É assustador. E não é só no crédito privado, viu? O relatório traz o risco do reinvestimento forçado nos títulos públicos. Tipo aquela NTNB com juros semestrais. Gado a reinvestir se quiser que o bolo cresça. Só que aí entra o risco da taxa do momento, né? Sim, imagina que você travou um título maravilhoso pagando inflação mais 6%. Excelente. Mas 3 anos depois, os juros da economia desabam e a taxa vai para 3%.
aquele dinheiro do cupom que caiu na sua conta vai ter que ser reinvestido nessa taxa muito menor. Isso derruba toda a rentabilidade média que a pessoa planejou lá atrás. Derruba mesmo. Sem contar o que eu chamo de destruidor silencioso de riqueza no Brasil, o famoso come-cotas. Esse é implacável. Nos fundos de renda fixa distributivos, a mecânica dos juros compostos, que é tipo uma bola de neve crescendo e pegando mais neve, é quebrada no meio. Exato, porque o come-cotas é o governo parando essa sua bola de neve todo mês de maio e novembro. A Receita Federal vai lá, dá uma mordida antecipada de 17,5% na neve nova que você acumulou. E como a bola de neve ficou menor depois da mordida, na próxima volta ela vai acumular bem menos. Fazer isso 2 vezes por ano durante 10 anos quebra o poder multiplicador de um jeito brutal. É brutal. E entender toda essa fricção dos impostos é o que prepara a gente para aquela encruzilhada teórica do material, Monique. Ganho de capital versus dividendos. Isso. E o relatório resgata um clássico da economia para explicar isso, né? O teorema da irrelevância de Modigliani e Miller, lá de 1961. 2 ganhadores do Nobel, diga-se de passagem. Eles provaram que, num mundo perfeito, sem impostos e sem taxas, a política de dividendos da empresa não importa para a riqueza do acionista. Como assim? Se a empresa retém o lucro para investir nela mesma, o preço da ação sobe de forma equivalente. Se o investidor precisa de dinheiro, ele mesmo cria um dividendo sintético, sabe? Ele vende um pedacinho das ações que já se valorizaram. A conta fecha no mesmo número. Mas, Jonas, a gente definitivamente não vive nesse mundo perfeito deles. A gente vive num mundo que tem a Receita Federal brasileira. Exatamente. O mundo real cobra pedágio. E aqui entra um insight poderoso do relatório. Quando você adia o pagamento de impostos não recebendo proventos, tipo investir numa NTN-B principal que só paga no final, ou ETFs de acumulação, você está pegando um empréstimo sem juros do governo. Essa é a sacada mais forte da análise. Porque aquele dinheiro que é direto para o leão do imposto de renda, fica lá, rendendo juros sobre juros para você, numa conta que nem seria sua tecnicamente. O governo deixa você alavancar a rentabilidade até o último dia. Uma alavancagem gratuita e fantástica. Mas, para colocar toda essa teoria na prática, o pessoal do relatório montou 2 cenários ilustrativos. E vale aquele alerta enorme, pessoal. Esses cenários são só simulações educacionais para a gente entender o risco de crédito e liquidez. Não tem nenhuma recomendação de investimento aqui. Nenhuma. O cenário A tem foco em isenção. FIIs, CRIs, LCIs, aproveitando o momento pós-MP 1303, ideal para quem precisa do fluxo de caixa pingando. Mas o risco é pesado, né, Jonas? Pesadíssimo. Tem risco de crédito focado no agro e imobiliário e o risco de liquidez. Muitos CRIs e debêntures são péssimos de vender no mercado secundário. Se você tiver uma emergência, vai ter que vender com um deságio que destrói o seu rendimento de anos. E o cenário B é o foco em crescimento. Ações com aqueles programas de reinvestimento automáticos, DRIPs, NTN-B principal e ETFs. Ideal para focar no longo prazo. Só que o relatório também dá um choque de realidade sobre usar isso na aposentadoria com aquela tal da regra dos 4%, da Trinity University. A famosa Safe Withdrawal Rate. O relatório deixa claro que importar essa regra americana para o Brasil é um tiro no pé. A gente tem uma volatilidade brutal de juros, o câmbio é instável e a nossa inflação histórica não perdoa quem faz conta de padaria. Copiar e colar a regra dos gringos aqui é flertar com a ruína do patrimônio, com certeza. Bom, Jonas, amarrando a nossa conversa de hoje, fica muito claro que viver de dividendos não tem nada de mágica. Na verdade, é um processo bem mecânico de redistribuição de capital. Pois é, a verdadeira riqueza não vem de fatiar a pizza. Ela vem de empresas que geram lucros operacionais gigantescos. E do lado de quem investe, o segredo é o comportamento. É reinvestir com disciplina e entender o peso dos impostos e da inflação no longo prazo. E a provocação final que fica para o nosso ouvinte é essa. A pergunta não deve ser quanto esse ativo me paga hoje. A pergunta certa é de onde vem esse dinheiro e o que eu estou perdendo de juros compostos se eu não reinvestir agora. Perfeito, Monique. E antes da gente se despedir, eu peço licença aqui para ler aquele nosso aviso institucional.
Gostaríamos de reforçar que esse material é um compilado de projeções e informações abertas de fontes terceiras e tem caráter meramente informativo e educacional. Não queremos apresentar nenhum viés ideológico, este conteúdo não constitui recomendação de investimento ou aconselhamento financeiro de nenhuma natureza. Projeções estão sujeitas a frequentes revisões de acordo com as novas informações obtidas, novos fatos externos e mesmo novas narrativas. De igual forma, desempenhos passados não são garantia de desempenhos futuros. Agradecemos de coração a todo mundo que ficou com a gente até aqui nesse debate super detalhado. Entender macroeconomia exige essa análise crítica constante. Fica o convite para estarem com a gente no próximo programa. Muito obrigado pela companhia, pessoal. Esse foi o Macroeconomia IA de hoje. Ficamos por aqui e vocês fiquem bem e atentos às nossas novas transmissões. Se inscrevam em nosso canal, acessem os links e sigam Macroeconomia nas redes sociais. Tchau! Tchau, pessoal!